Organizações. O governo mundial. Esse é o principal órgão governador do mundo e a principal força antagônica da história. O governo mundial consiste em mais de 170 nações que se uniram sob uma única bandeira. Eles controlam os marinheiros, uma organização de inteligência chamada Cypher Pool e os Chichibukai, conceitos que eu vou explicar no decorrer do vídeo. O governo mundial é oficialmente liderado pelos Gorosei, as 5 estrelas anciãs, mas nas sombras e oculto na história desse universo, Aimu-sama, o verdadeiro soberano que comanda o mundo. Os Tenryubitos. Os nobres do mundo, também chamados de dragões celestiais, são ditos como verdadeiros deuses na Terra. Eles são descendentes das 20 famílias que originalmente formaram o governo mundial há mais de 800 anos e por isso são isentos de qualquer lei. Eles podem literalmente cometer qualquer crime e sair impune, seja matar e até mesmo escravizar. E é por causa deles que a escravidão existe na história e eles são o principal alvo do exército revolucionário. Eles forçam as nações do governo mundial a pagar o tributo celestial e, portanto, criam a maior disparidade econômica do mundo, acumulando muita riqueza e vivendo na terra sagrada de Marejoa. Se um Tenryubito for atacado por algum motivo, um almirante da marinha será chamado imediatamente para eliminar a ameaça. A Marinha. Os marinheiros são a principal força militar do governo mundial e são responsáveis pela justiça no mundo de One Piece, combatendo os piratas e os criminosos desse universo. A marinha possui uma hierarquia baseada na força, onde as figuras mais altas, os almirantes e o almirante de frota, são seus membros mais poderosos. O interessante é que cada marinheiro tem seu próprio sentido de justiça, e cabe a nós julgar o que é certo e o que é errado. Os marinheiros seguem suas ordens diretamente do governo mundial e, portanto, não são permitidos interferir com a escravidão ou qualquer outra nação que não seja aliada ao governo mundial. Recompensas. Esse é o método com o qual os marinheiros do governo mundial expressam o nível de perigo dos criminosos dessa história. Quanto mais alto o valor, maior o grau de periculosidade desse indivíduo. Detalhe: muitas vezes o valor pela sua cabeça contribui para o entendimento da força do criminoso, mas as recompensas não são equivalentes ao nível de poder. Elas expressam o quão perigoso alguém é e muitas vezes elas servem como uma forma de medir o progresso de determinado personagem. Cypher Pool. Elas são as agências de investigação, espionagem e assassinato do governo mundial. Eles se concentram mais em ameaças políticas ao governo do que criminosos mais genéricos. Existem 8 Cypher Pools oficiais que são numerados de CP1 até CP8, mas há 2 unidades secretas e mais poderosas, chamadas de CP9, e a de nível mais alto, Cypher Pool IG0. Em geral, exceto a Agência 0, quanto maior o número da Cypher Pool, mais importantes são as tarefas atribuídas a elas. Piratas. De forma direta, um pirata é qualquer pessoa ou grupo que içou uma Jolly Roger em seu navio e navegou pelos mares afrontando as leis do governo mundial. Cada pirata tem seus próprios objetivos, ambições e motivos, mas muitos deles procuram tesouros, lutam contra os marinheiros e resistem ao status quo. Há 3 tipos diferentes de piratas que devemos prestar atenção. Chichibukai. Os corsários são um grupo composto de 7 piratas renomados que se afiliaram ao governo mundial, assim, tendo mais liberdade para agir e podendo praticar a pirataria, digamos, de forma legal. Em troca de sua aliança com essa instituição, a recompensa de cada Chichibukai era congelada e eles paravam de ser perseguidos pela marinha. Supernova. Esse é um termo usado para se referir a qualquer pirata novato que conseguiu chegar a uma recompensa de 100 milhões de berries antes de alcançar o Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line. Yonkou. Os 4 imperadores são os piratas mais notórios e poderosos do planeta. Eles dominam o Novo Mundo, tendo influência e controle sobre diversas tripulações piratas e ilhas autônomas. Os Yonkou também são as 4 figuras mais próximas de encontrar One Piece e potencialmente se tornar o rei dos piratas. O Exército Revolucionário. Essa é a principal força antagônica ao governo mundial. Os revolucionários são liderados por Monkey D. Dragon e seu objetivo é retirar os Tenryubitos do poder e estabelecer um novo corpo governamental que promove justiça, igualdade e acaba com a escravidão para todas as pessoas no mundo de One Piece.
Sistema de poder. Akuma no Mi. As frutas do diabo são um dos principais sistemas de poderes em One Piece. Elas são frutas místicas que, uma vez consumidas, fornecem ao seu usuário um superpoder em troca da sua capacidade de nadar. Há 3 classes de Akuma no Mi. Logia. Essa categoria confere o poder de se tornar um elemento, como fogo, luz, trevas e por aí vai. Ao consumir uma fruta Logia, o seu usuário se torna intangível. Zoan. Esse tipo de Akuma no Mi permite se transformar em animais, incluindo espécies extintas como dinossauros, as Zoans ancestrais e até criaturas mitológicas como a Fênix, conhecidas como as Zoans míticas. Paramécia. Essa é uma categoria que varia muito em habilidades, então o melhor resumo possível é: tudo que não é Zoan ou não é uma Logia é uma Paramécia. O despertar da fruta. Esse é um estágio que raríssimos usuários conseguem alcançar, onde seus poderes são altamente elevados. É basicamente atingir um segundo nível de habilidades com sua Akuma no Mi. Haki. Esse é o poder da ambição manifestada em forma de energia e, assim como as Akuma no Mi, há 3 variantes. Haki da observação. Esse tipo de Haki oferece ao seu usuário uma percepção avançada do mundo ao seu redor, sendo capaz de prever ataques, sentir a presença de um inimigo e até mesmo sentir suas emoções. No nível avançado, essa habilidade permite enxergar o futuro. Haki do armamento. Essa categoria confere a capacidade de revestir seu corpo com sua própria energia como se fosse uma armadura, aumentando suas qualidades ofensivas e defensivas. Em sua forma avançada, o usuário é capaz de desferir um golpe que causa destruição interna em seu alvo, fazendo com que seu impacto seja de dentro para fora. Haki do Rei. Esse Haki é o mais raro que existe e, em sua forma mais simples, permite que seu usuário emane sua ambição como uma aura devastadora, fazendo com que as pessoas ao seu redor percam a consciência ou fraquejem perante a sua presença. Uma implicação mais avançada dessa habilidade permite que, assim como o Haki do armamento, o Haki do Rei seja revestido ao redor do corpo como se fosse uma armadura, aumentando em muito suas qualidades defensivas e também ofensivas. O mundo de One Piece. Os Blues. O planeta de One Piece é dividido de uma maneira muito peculiar e os seus mares mais comuns são conhecidos como Blues. West Blue, North Blue, East Blue e South Blue. Cruzando eles como um grande anel ao redor do planeta, temos a Grand Line. A grande linha circula o globo inteiro e corre perpendicular à Red Line. Outro nome para ela é o Cemitério dos Piratas, pois a maioria das pessoas que viajam para lá procurando por tesouros acabam mortas. A única maneira de navegar na Grand Line é com uma bússola especial chamada Logpost. Os mares desse oceano são uma verdadeira loucura e as surpresas são tão grandes que dá até para achar ilhas celestes. Essa região do mundo é onde piratas e marinheiros são mais ativos e ele também é dividido em 2 partes. O Paraíso. A primeira metade da Grand Line também é conhecida como sua entrada. Ela está localizada entre o East Blue e o South Blue e vai dos Cabos Gêmeos até Marejoa. O Novo Mundo. A segunda metade da Grand Line é o mar mais perigoso do planeta, onde os Yonkou estão baseados e onde supostamente o One Piece se encontra. Essa região do planeta está localizada entre o West Blue e o North Blue, e vai logo depois da Ilha dos Tritões até o outro lado da Red Line, na parte de trás da Reverse Mountain. As únicas pessoas conhecidas que o exploraram completamente são Gold Roger e sua tripulação. Calm Belt. A Grand Line é margeada por mares lineares que não têm vento, o que faz com que seja praticamente impossível navegar por lá, além dos reis dos mares insanos que habitam a região. A Red Line. Cruzando o mundo tal como a Grand Line, a gente tem a Linha Vermelha, que é o maior continente e também o único do mundo de One Piece. Ela é uma parede de pedra gigantesca que se estende ao redor do planeta inteiro, efetivamente dividindo em 2 pedaços. Em seu topo existe a Marejoa, a terra sagrada onde só os Tenryubitos e o governo mundial estão sediados. No lado oposto fica a Reverse Mountain, a entrada principal para a Grand Line, uma montanha enorme cuja correnteza sobe através dela e deságua no início do paraíso. Segredos da história. One Piece. Esse é o nome do maior tesouro do mundo e é procurado por todos os personagens que almejam se tornar o rei dos piratas.
Ninguém sabe o que é esse tesouro, mas é algo do século perdido e foi deixado por Joy Boy em Laugh Tale. A única pessoa que o alcançou nos últimos anos foi Gold Roger e sua tripulação. Qualquer um que encontre esse tesouro se tornará o novo rei dos piratas. Joy Boy. Essa figura lendária nasceu há 900 anos no início do século perdido no grande reino apagado da história. Ele também é reconhecido como o primeiro pirata que já existiu. Além de ser uma lenda extremamente relevante no século perdido, Joy Boy desempenhou um papel importante na história da Ilha dos Homem-Peixe e deixou para trás um certo item de valor inestimável na última ilha da Grand Line. Laugh Tale é a ilha no fim do Novo Mundo que supostamente guarda o tesouro One Piece. Ela foi nomeada por Gold Roger depois que ele e sua tripulação chegaram lá. A única maneira de alcançar ela são através dos 4 Road Poneglyph, que alinhados levam à sua localização. Poneglyph. Os poneglyphs são pedras indestrutíveis com conhecimento histórico, escrito em uma língua antiga. Eles estão espalhados por várias ilhas ao redor do mundo e há 3 tipos. Rio Poneglyph. São os poneglyphs históricos, eles significam literalmente o texto da verdadeira história. As 9 pedras que contêm a verdadeira história do mundo, incluindo o que aconteceu no século perdido e o que são as armas ancestrais. Poneglyphs padrões. Esse tipo de pedra contém instruções e ou pistas sobre a localização dos poneglyphs históricos. São um recurso para facilitar a busca pelo rio Poneglyph. Road Poneglyph. Essas 4 pedras são a chave para encontrar a localização de Laugh Tale. Apenas com suas orientações combinadas é possível encontrar a ilha em que Joy Boy deixou seu lendário tesouro. O século perdido. Esse é um período de 900 a 800 anos atrás que foi retirado de todos os livros históricos e apagado pelo governo mundial. A tentativa de estudar qualquer registro dessa época é estritamente proibida. A vontade dos D. Esse conceito aparece frequentemente na história e está ligado ao clã dos D, um sobrenome que aparece em grandes figuras desse universo, cujo significado ainda permanece oculto. O curioso é que as pessoas com essa inicial tendem a ter semelhanças apesar de muito diferentes, como lutar pela liberdade de maneiras distintas e morrer com um sorriso no rosto. Descobrir o que significa o D é um dos maiores mistérios da história de One Piece. Armas ancestrais. São 3 ferramentas antigas capazes de destruição em massa, cada uma assumindo uma forma diferente. As armas não se limitam apenas a objetos inanimados, mas também consistem em seres vivos. Poseidon é uma lendária sereia que tem o poder incomum de se comunicar e comandar os reis dos mares. O poder, que não despertava há mais de 800 anos, está atualmente manifestado em Shirahoshi. Pluton é um navio de guerra altamente avançado, rotulado como o mais temível encoraçado do mundo. Ele foi construído há muito tempo na cidade de Water 7 na Grand Line. Dizem que esse navio de guerra é capaz de destruir ilhas inteiras com um único tiro e está localizado nas profundezas do Monte Fuji, no país de Wano. Uranus. Ainda não conhecemos essa arma ancestral, mas estima-se que ela se trate de uma arma que paira sobre os céus e consegue destruir uma ilha inteira em questão de segundos, e Musamá a teria em sua posse. Raças. Existem várias diferentes raças de personagens na história de One Piece, então vamos listar todas, mas vale fazer o seguinte comentário. Por causa da influência do governo mundial, várias dessas raças são oprimidas e usadas como escravos. Cada uma tem suas próprias culturas, tradições e estilos únicos. Raças comuns. Humanos, homens-peixes, sereias, gigantes, gigantes ancestrais, tribos celestes, minks, braços longos, pernas longas, 3 olhos, tontatas, pescoços de cobra, lunários e quinocobito. Raças híbridas. Wotans, mistura de gigantes com homem-peixe, membros longos, mistura de braços longos com pernas longas, que mantém os 2 membros longos lá ele, bucaneiros, que parecem humanos maiores e possuem sangue gigante. Raças artificiais. Autômatas, ciborgues, zumbis, clones com os pacifistas que são armas humanas baseadas no Chichibukai Bartolomeu Kuma e também os serafins, a forma de vida humana mais poderosa, cujos DNAs são réplicas dos Chichibukais somadas às outras alterações genéticas que os tornam extremamente poderosos. Numbers.
um grupo produzido artificialmente com base nos gigantes ancestrais. E por fim, o que coroa esse maravilhoso universo de forma tão especial e faz de fato One Piece ser o que é: os protagonistas, os Chapéus de Palha. Esses piratas são os principais personagens da história de One Piece. Seu capitão é Monkey D. Luffy, um garoto cujo objetivo é alcançar o fim da Grand Line, encontrar One Piece e se tornar o rei dos piratas. Roronoa Zoro é o espadachim do estilo de 3 espadas que almeja se tornar o melhor do mundo. Nami é a navegadora cujo propósito é desenhar um mapa do mundo inteiro. Usopp é o atirador e seu maior desejo é se tornar um bravo guerreiro do mar. Sanji é o cozinheiro do bando e seu sonho é encontrar o mar lendário chamado All Blue, um lugar onde todos os tipos de peixes de todo o mundo estão reunidos. Tony Chopper é uma rena que consumiu a fruta do humano e é o médico da tripulação que busca se tornar o maior doutor de todos, capaz de curar qualquer doença. Nico Robin é arqueóloga e pretende encontrar o rio Poneglyph para descobrir a verdade do século perdido. Frank é o super carpinteiro que quer fazer com que seu navio, o Thousand Sunny, seja capaz de viajar por todo o mundo. Brook é o músico dos Chapéus de Palha que renasceu devido aos poderes de sua fruta. Sua maior vontade é reencontrar sua velha amiga Laboon no início da Grand Line. Jinbe é o timoneiro e a mais recente adição a esse incrível grupo. Homem-Peixe e antigo Chichibukai, o seu maior anseio é a igualdade e liberdade não só para seu povo, mas também para todas as raças ao redor do mundo.